João capítulo 11, o Evangelho de João capítulo 11, nós vamos pensar um pouquinho nesse texto. Não somente nesse texto, depois vamos acrescentar mais um dentro do nosso tema, né, deste mês. Recordando um pouco, ainda não colocou, né, mas recordando um pouco, nós este ano temos falado sobre andando com Jesus. E a gente, desde o começo do ano, falou sobre o nascimento de Jesus, sobre as parábolas de Jesus, sobre os milagres de Jesus. Nós trabalhamos sobre essa caminhada da nossa vida de fé dentro dos mesmos passos de Jesus, aprendendo e confiando naquilo que Ele tem como promessa de Deus para a nossa vida. Fizemos um parênteses agora no mês de outubro, quando a gente trouxe aqui os elementos da fé reformada, tratamos, né, de 5 elementos da fé reformada, e hoje domingo passado, nós retomamos a caminhada com Jesus, e agora trabalhando sobre aquilo que nós podemos dizer que é o ponto central da nossa fé, que é justamente a ressurreição de Jesus. Então nós estaremos neste domingo e no próximo domingo trabalhando sobre o tema da ressurreição. Em dezembro nós vamos trabalhar outros temas acerca da nossa caminhada com Jesus. Para hoje eu gostaria de ler com os irmãos esse texto da ressurreição de Lázaro. E talvez você conheça já bem esse texto, já tenha lido por vezes esse texto. Então eu quero começar a nossa leitura a partir do verso 17. Porque é um texto que fala que Lázaro ficou doente. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandam avisar Jesus, enviam para Jesus o recado de que ele estava doente. Jesus estava no norte, na região norte de Israel. Então, até chegar mais perto, eram 2 dias, e então ele demora 4 dias para chegar ali. E até o momento em que Jesus chega, mas Lázaro já estava sepultado. Esse texto tem muitos detalhes, e nós, na verdade, vamos começar a partir do momento que Jesus chega ali em Betânia, e para ver, né, para ali se encontrar com as irmãs de Lázaro. João, capítulo 11, a partir do verso 17. E chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. E Jesus lhe respondeu: o teu irmão ressuscitará. E disse-lhe Marta: mas eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. E Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria, em particular, lhe disse: o mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes: onde o pusestes? E responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E então os judeus disseram:
vede como o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter evitado que este homem morresse? E Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro que estava que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: tirai a pedra. E então Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. E Jesus lhe respondeu: eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? E então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu com os pés e as mãos atados com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o ir. Até o verso 44 desse texto que fala da ressurreição de Lázaro, texto que nós vamos meditar nesta noite. Que Deus assim esteja nos abençoando através da meditação, da palavra que vai chegar no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta liberdade que temos de ouvir, ler, ouvir a tua palavra e podermos receber desta palavra, desta mensagem, deste alimento para o nosso coração. Nós te agradecemos por esta hora, Senhor, e entregamos esse momento nas tuas mãos. Sabemos que o Senhor está aqui. Cantamos, te adoramos, expressamos o nosso louvor, a nossa gratidão com os cânticos nessa mesma confiança de que o Senhor está aqui para receber a nossa adoração. E sabemos que agora também o Senhor se faz presente para falar conosco e ministrar ao nosso coração através do teu Espírito Santo, e esta é a nossa oração, para que o Senhor se achegue e fale ao nosso coração, e esta palavra cale, ó Deus, em cada um de nós, naquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos exortar, para nos fortalecer, que assim o teu Espírito Santo esteja ministrando sobre as nossas vidas. Esta é a nossa oração, Senhor, que o nosso coração seja, Senhor, nesta hora, um terreno preparado pelo teu Espírito Santo para receber esta boa semente, porque nós sabemos que a tua palavra ela não volta vazia. E assim oramos para que o Senhor cumpra o teu propósito sobre as nossas vidas. E, ó Deus, assim nos abençoe e o teu nome seja glorificado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bem, estamos diante desse texto que fala do tema da ressurreição. Como nós conversamos com os irmãos, falamos para os irmãos, ainda abordando a caminhada com Jesus, e dentro do ponto essencial da nossa fé, que é justamente pensarmos acerca da ressurreição, porque como foi falado domingo passado, através do Paulinho, lembrando o texto de 1 Coríntios 15, quando o apóstolo Paulo trata da ressurreição de Cristo, e ele fala o seguinte, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, além de ter sido levado à cruz para pagar o preço do nosso pecado, ter sido sepultado e ressuscitado, se isso na verdade não aconteceu, se esta não é uma realidade, então a nossa fé ela é vã. O falecido pastor Eugene Peterson, na sua Bíblia, a mensagem, ele traduz de uma forma muito interessante esse texto, quando ele diz assim, se na verdade aquilo em que nós cremos, de que Cristo ressuscitou dos mortos, não é uma verdade, então, nós investimos a nossa vida numa ilusão. Nós que estamos aqui, parte, né, de toda a população mundial que se reúne em tantos dias, em tantos locais, em tantas igrejas para adorar, para celebrar, estão vivendo uma mera ilusão, se Cristo não ressuscitou. Mas o que nós precisamos entender também é que o mesmo Paulo que escreve isso na primeira carta aos Coríntios,
quando escreve a carta aos Efésios, na mensagem da carta aos Efésios, e um texto que a gente tem trabalhado bastante, porque fala da graça de Deus, capítulo 2 de Efésios, que nos fala que nós somos salvos pela graça de Deus. Paulo, como nós já vimos, já lemos várias vezes esse texto, ele começa esse 2º capítulo da carta aos Efésios dizendo assim, que nós somos salvos pela graça de Deus, mas que nós primeiramente estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Paulo começa a falar isso, que na verdade a nossa condição era a condição de estarmos mortos. Mas Deus nos amou e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E olha a expressão que ele fala. E Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscita dos mortos, nós também ressuscitamos juntamente com Cristo. Ou seja, a ressurreição de Cristo é algo que nós devemos entender além de vamos chamar, um mero evento histórico que aconteceu realmente, porque nós sabemos, a Bíblia detalha os momentos, a geografia, a história, os personagens históricos da morte e da ressurreição de Jesus. É mais do que isso, é mais do que uma celebração religiosa, onde nós podemos, num determinado tempo do ano, parar para celebrar a Páscoa. É algo que é ainda mais importante, mais profundo do que dizermos que faz parte de um ponto da nossa fé. É o poder de Deus que transforma a nossa vida. Porque quando Paulo diz que nós fomos ressuscitados com Cristo, ele está dizendo, o mesmo poder que fez com que Jesus saísse do túmulo, ressuscitasse dos mortos, é o mesmo poder que se faz presente na nossa vida quando conhecemos a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, e somos também transformados. A ressurreição de Cristo traz consigo um poder, e não é o poder somente que se fez presente na vida de Jesus, mas também se faz presente na vida daquele que crê que Ele é o Salvador e o Senhor sobre todas as coisas. Então, quando nós falamos sobre a ressurreição, nós não falamos de algo que ficou lá no passado, mas nós falamos acerca da nossa vida e de um poder que se faz presente dentro da nossa realidade diária, da nossa vida de fé, um poder que é transformador dentro da nossa existência. Então hoje eu quero pensar nesse poder transformador, a partir desse texto de João, e pensarmos somente uma coisa, só vou me deter num ponto de lição para nós hoje, porque é um texto que é muito rico. Quem estuda a Bíblia e lê um texto como esse de João 11, vai poder se apegar e retirar diversas lições e diversos pontos que nós temos aqui. Por exemplo, nós poderíamos até começar aqui pensando, né, sobre esse atraso de Jesus. Né? A palavra fala que Lázaro estava doente, Jesus foi avisado, né, e Jesus demora, entre aspas, tá bom? Atrasa, entre aspas, para chegar ali em Betânia. E nós poderíamos nos deter, por exemplo, nessa questão desses 4 dias, né, que demora para que Jesus chegue até Betânia. Mas a verdade é um detalhe interessante que João nos relata, porque no tempo de Jesus havia uma ideia de que quando uma pessoa morresse, né, uma pessoa quando morria, havia um pensamento de que o espírito daquela pessoa, ele ficava pairando naquele lugar por 2 dias. Essa era uma ideia corrente dentro da cultura judaica. Então a pessoa morreu, por 2 dias o espírito ficava pairando. Se aquela pessoa não se levantasse, não voltasse à vida, então
alguém chegaria para dizer justamente o seguinte: está realmente morto. Outra corrente, bem parecida com essa, dizia que o espírito, ele demorava de 2 a 3 dias para chegar no lugar dos mortos, ou conhecido como Sheol. Então, ele demorava um tempo para chegar naquele lugar, e assim se podia decretar que uma pessoa estava realmente morta. E aí nós podemos entender por que Jesus demora 4 dias. Porque ele chega ali para que não haja dúvida de que Lázaro estava realmente morto. E ali ele vai manifestar justamente a sua presença e evidenciar o seu poder como Deus presente entre os homens, o Deus presente e aquele que é o Senhor da vida. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto e vamos pensar o seguinte: ele nos chama a atenção, né, naquele momento que Jesus chega ali em Betânia. E o que acontece é que, justamente de uma forma bem natural, as irmãs esperavam que Jesus estivesse vindo, até com uma certa pressa, justamente para que Lázaro pudesse se restabelecer daquela enfermidade. E o que não acontece? E quando você vai olhando para o texto, você percebe logo no verso 21 que Jesus está chegando ali em Betânia, e quando ela encontra com Marta, qual foi a primeira palavra que Marta fala para Jesus? Se o Senhor tivesse chegado antes, isso aqui não teria acontecido. Né? A Maria não saiu de casa, ficou lá. Quando a Marta vai para casa e fala: olha, Maria, o mestre está te chamando, vai lá. Né? E aí você vai lá para o verso 32, a Maria chega para Jesus, e o que ela fala? Se o Senhor não tivesse atrasado, não teria acontecido isso. Né? Aí Jesus continua. E aí eles vão para o lugar onde Lázaro está sepultado. E aí o verso 37, né? Depois que Jesus chora diante daquela situação, e as pessoas dizem: vejam como que ele o amava, né? Ele expressa todo o seu amor, sua ternura, através do choro. E aí o 37 continua dizendo: e alguns disseram: mas olha, se ele abriu os olhos aos cegos, não podia ter chegado antes também aqui, para evitar tudo isso? Não podia ter chegado antes e evitado tudo isso? Mas a palavra central aqui está no verso 25, logo no começo, quando Jesus olha para Marta e fala assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a palavra de Jesus. E havia ali aquela confiança de que Jesus era realmente o Filho de Deus. Ele estava ali na missão do Messias, cumprindo o propósito do Pai. Mas você volta no verso 24, depois que Jesus declarou isso, mas Marta mostra naquilo que ela realmente cria. Quando no verso 24 nós vemos ela dizendo assim: não, eu sei, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei que lá na frente, lá no futuro, Ele vai ressuscitar dos mortos, né? E aí a gente para um pouquinho diante desse texto, para a gente pensar uma coisa, que aquilo que Marta falou, aquilo que aconteceu também com Maria, aquilo que aconteceu com os demais, é bem próprio de cada um de nós. É o que acontece com a gente. Por quê? Porque a nossa vida, ou a nossa perspectiva de fé, muitas vezes ela é limitada pela nossa razão. Ela é limitada pela nossa lógica. Como nós concebemos a vida, como nós concebemos as coisas, como nós nos posicionamos diante da vida, em relação à vida e mesmo em relação ao próprio Deus. O que eu quero dizer? É que Marta, Maria e os demais falam a mesma coisa.
se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso. Lázaro não teria morrido. E é um raciocínio comum. Este é um raciocínio comum que é demonstrado aqui, que nós muitas vezes trazemos conosco quando dizemos, olha, ou pensamos, Deus só pode fazer alguma coisa antes que tudo dê errado de uma vez por todas. Deus só pode fazer alguma coisa antes de que as coisas deem errado. Depois ele não pode? Depois ele não pode? E essa é uma pergunta que esse texto coloca para a gente. Porque a gente ora, muitas vezes, crendo no quê? Que Deus só vai poder fazer algo enquanto a gente está enxergando uma luz no final do túnel. Muitas vezes a nossa oração é assim, Senhor, não permita, não deixe. Senhor, eu estou orando para que aconteça isso, Senhor, faça tal coisa. Mas por que muitas vezes a nossa oração é dessa forma? Porque a gente acredita que Deus só vai poder agir enquanto as coisas ainda não deram totalmente errado, segundo a nossa visão, né? E foi isso que aconteceu com Maria, com Marta, com os demais. Eles estavam todos ali dizendo o seguinte, né? Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido nada disso. E é por isso que Jesus, lá no verso 40, quando ele vai para o túmulo, ele disse assim, olha, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Que se você crer que Deus tem o poder, que Deus tem o tempo certo, que Deus é soberano em todas as coisas, que se você crer nisso, você realmente verá a glória de Deus. E é da mesma forma que quando a gente citou Efésios capítulo 2, a gente vai para Efésios capítulo 3, lá na última parte, quando Paulo está falando do amor de Deus e orando para que a igreja de Éfeso conhecesse sobre o amor de Deus e sobre a profundidade do amor de Deus. O quanto Deus nos ama, e esse amor é um amor extremamente cuidadoso. De tal forma que ele vai terminar esse 3º capítulo dizendo assim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É nesse Deus que a gente crê, que Ele é poderoso para fazer sobre as nossas vidas muito mais do que aquilo que a nossa lógica se expressa diante dEle nos nossos pedidos de oração. Porque nós somos limitados e muitas vezes nós temos orado dizendo, Senhor, não deixe acontecer isso, não deixe acontecer aquilo. Senhor, faça isso, faça aquilo. Porque nós acreditamos que Deus não vai poder fazer depois. E essa é a lógica que Jesus está destruindo aqui para dizer, Deus é poderoso para fazer as coisas acontecerem, mesmo quando aos nossos próprios olhos elas estiverem mortas. Ele tem o poder de ressuscitar todas as coisas. Ou seja, sabe, Jesus nos ensina algo muito importante. Deus pode e Deus faz a qualquer tempo aquilo que Ele tem que fazer. Então quando você estiver nos seus momentos de oração, de angústia, de luta, orando, guarde isso. Deus é poderoso para fazer sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, muito mais do que nós estamos pedindo, muito mais do que nós pensamos, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele pode, e Ele faz em qualquer tempo aquilo que Ele tem que fazer. E nós temos que somente crer, nós temos que somente confiar. Não é no tempo que nós achamos que as coisas têm que acontecer, mas é no tempo soberano da vontade de Deus que todas as coisas acontecem para que a glória seja tão somente dEle. Mas de forma prática, eu quero hoje trabalhar com os irmãos uma lição que esse texto aqui nos deixa
de uma maneira muito interessante quando nós falamos sobre a questão da ressurreição, né? E eu quero pensar nesse texto, e olhando aqui a partir do verso 39, Daniel, não sei se dá para separar do 39 ao 41, para a gente fazer novamente essa leitura, porque nós falamos aqui sobre essa questão da soberania, do tempo de Deus, do poder de Deus para agir dentro da nossa vida e da nossa história. Mas uma coisa que nos chama a atenção aqui é que no momento em que Jesus vai para o sepulcro, né, ele vai ali para o lugar onde Lázaro estava enterrado. O verso 39 diz, conseguiu achar? Deu certo, Daniel? 39 a 41 de João 11. João 11, 39 a 41. Olha lá, Daniel já postou. Então veja bem, no momento que Jesus chega ali no sepulcro, né, 39, então ele disse o quê? Tirai a pedra. Então a Marta, irmã do morto, disse-lhe, Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. E Jesus lhe respondeu, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E o 41 diz, então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Bem, a gente vai conjecturando no texto, né? Vai pensando no texto, e aí eu paro um pouquinho, e você pensa comigo, quem estava ali naquele momento? Jesus, que nós cremos ser a presença de Deus encarnado, andando, vivendo entre os homens, é o próprio Deus em todo o seu poder, e ali ele chega, né, naquele momento e diz, tirai a pedra. Mas ele é Deus, ele tem todo o poder, ele não podia simplesmente fazer um gesto e aquela pedra rolar? Não podia? Ou não? Sim? Não? Talvez? Claro que podia. Claro que podia. Mas o que ele fez? Ele diz, tirai a pedra, né? Agora eu quero que você guarde esse texto, e nós vamos para um outro texto dos evangelhos, e nós vamos lá para um texto que fala sobre a ressurreição de Jesus. Lá em Marcos 16, Daniel vai pôr o texto para nós, Marcos 16, de 1 a 4, se você quiser só acompanhar aqui, né, se não marque na sua Bíblia, fala sobre o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor. Diz assim que, passado sábado, no sábado eles não faziam nada, era o dia guardado, o dia sagrado, né? Então, passado esse dia, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Vamos fazer uma comparação ou um paralelo nesses dois textos? Esse de Marcos é o domingo da ressurreição, as mulheres são citadas aqui, vão ao sepulcro para preparar o corpo de Jesus, né? Mas vão no caminho perguntando o seguinte, quem é que vai nos ajudar a remover a pedra? Porque a pedra que estava na frente do túmulo de Jesus, o sepulcro, era não só uma pedra pesada, como estava lacrada, né? Quem é que vai nos ajudar a fazer isso? E quando elas chegam, a pedra está removida. E aí eu chamo a atenção dos irmãos diante desses dois textos, e que faz com que a gente traga a questão da ressurreição e do poder da ressurreição para a nossa vida de uma maneira prática, quando a gente pode pensar que dentro da nossa vida, da nossa realidade de fé, existem pedras que Deus tira, mas existem pedras que nós é que temos que tirar. Na minha vida, na sua vida,
assim como nos textos que nós lemos, existem pedras que Deus vai tirar. Mas existem pedras que nós é que temos que tirar. A pedra do túmulo de Lázaro, Jesus disse, tirem. E eles tiraram. Mas a pedra que estava no sepulcro, no túmulo de Jesus, ela foi tirada justamente por Deus. Foi no poder da ressurreição de Jesus. Isso é para nos ensinar que na nossa vida também há pedras que Deus tira, mas há pedras que nós devemos tirar. E nós precisamos aprender na nossa caminhada de fé a discernir quais são as pedras que Deus promete tirar e quais são as pedras que nós é que precisamos aprender a tirar da nossa vida. E a lição que eu quero deixar hoje para cada um de nós, em pensarmos nas pedras que Deus tira e nas pedras que nós devemos tirar, é uma lição muito simples, que é justamente o seguinte: a nós cabe remover a pedra da incredulidade, e a Deus compete remover a pedra da impossibilidade. A gente remove a pedra da incredulidade, e Deus, Ele remove a pedra da impossibilidade. Esse texto vai nos falar muito sobre isso, para a gente entender acerca da nossa vida, da nossa caminhada de fé, porque muitas vezes nós achamos que Deus é que tem que tirar todas as pedras, ou outras vezes nós achamos que nós é que vamos tirar todas as pedras. E o texto vai nos ensinando que há pedras que Deus já promete tirar, e há outras que Ele espera que nós tiremos, e que é a responsabilidade de cada um dentro da nossa caminhada. As mulheres que Marcos cita no capítulo 16, elas tinham toda a razão quanto àquela preocupação. A pedra era grande, a pedra era lacrada, elas não seriam capazes de remover aquela pedra, mas ao contrário, quando João relata sobre a ressurreição de Lázaro, ele deixa bem claro que aquela pedra que estava à frente do túmulo de Lázaro, os homens é que tinham que tirar. E Jesus sabia muito bem disso, que aquelas pessoas, elas tinham condição de tirar aquela pedra, e assim fizeram. E o que isso vem nos dizer para nós? Que na verdade, o problema dentro do texto de João, não era aquela pedra. Não era aquela pedra que estava à frente do túmulo de Lázaro. Na verdade, o grande problema que João está nos relatando no capítulo 11, é que o problema era a pedra da incredulidade que estava no coração daquelas pessoas. É como nós citamos. Quando Jesus chega, né, e vai ao túmulo, quais são as palavras que ele ouve? Senhor, já faz 4 dias. Senhor, já cheira mal. Senhor, não tem mais jeito. Senhor, já está morto. Senhor, sabe o que é isso? É quando a gente olha e vive a vida dizendo, não tem mais jeito, já aconteceu, né? Já aconteceu aquilo que não era para ter acontecido, e nós vamos acreditando que as coisas não têm mais solução para certas situações da nossa vida. E é por isso que Jesus fala para Marta justamente isso, para Maria justamente isso. Eu não disse para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus, você verá a glória de Deus. Nós não podemos remover a pedra da impossibilidade, que muitas vezes se faz presente dentro da nossa vida. Mas nós podemos remover a pedra da incredulidade, porque o que compete para cada um de nós na vida é crer que Deus pode fazer muito além do que nós pedimos e do que nós pensamos. E não dá para remover a pedra da impossibilidade. E muitas vezes a gente quer justamente se deter em remover a pedra da impossibilidade. Mas a gente só vai conseguir
ver a pedra da impossibilidade removida, quando primeiramente a gente remover do nosso coração a pedra da incredulidade. Por isso que quando Jesus, no seu ministério, fala para os seus discípulos o seguinte: olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte: saia desse lugar e vá para lá, e isso vai acontecer. Não foi isso que ele disse? Não foi isso? Justamente, mas qual é o grande problema em relação a isso? O grande problema é que quando nós ouvimos um texto como esse, que Jesus fala: olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, ou vamos, como o texto mesmo diz, do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: saia daqui e vá para lá, e isso vai acontecer. E o problema é que nós muitas vezes colocamos o foco na ideia. Nós ficamos pensando: não, o problema vai sair daqui e vai embora. O monte sai e vai para outro lugar. Nós ficamos pensando somente na ideia da remoção, mas nós não pensamos e não lembramos do que é mais importante que Jesus está querendo falar aqui, quando ele diz que nós precisamos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E o mais importante que ele está nos dizendo é o seguinte: que a questão não é o tamanho da fé, a questão é onde é que você está colocando a sua fé. Onde é que nós estamos colocando a nossa fé? A gente fala que quer ver o monte se transportando, mas nós esquecemos: mas onde está a nossa fé? Em quem que nós estamos confiando justamente as nossas lutas, as nossas angústias, os nossos problemas? Então não é sobre a intensidade, não é sobre o tamanho da fé, mas em quem que a gente está depositando a nossa fé. Nós temos confiado que Deus pode realmente ir além daquilo que nós pensamos. Nós temos confiado que mesmo que as coisas pareçam estar mortas, Ele é capaz, Ele é poderoso para trazer de volta, reestruturar, refazer, consertar tudo aquilo que para nós já está, ou já tem um ponto final. Porque na verdade, se a nossa fé, ela está firmada em Jesus, se eu e você temos a nossa fé firmada em Jesus, a palavra que tem que chegar no nosso coração, está presente no nosso coração a cada dia, é aquela palavra que a própria mãe do Senhor, Maria, disse: não há impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Então, Jesus vai tratando com aquelas pessoas ali no momento da morte de Lázaro, assim como hoje Ele vai tratando, né, conosco acerca da pedra da incredulidade. A nossa forma de raciocinar, a nossa lógica com a vida, muitas vezes não nos transporta para além da nossa razão. E aí nós não conseguimos mover a pedra da incredulidade. E como é que a gente pode remover a pedra da incredulidade? Vamos voltar lá para o verso 40. E aí, quando Jesus chega e diz: tirai a pedra, a Marta fala o quê? Senhor, mas está morto, já cheira mal, já faz 4 dias. Esse é o verso 39. E Jesus responde o seguinte: preste atenção na forma como Jesus conversa com Marta. Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Marta, Marta, lembre o que eu disse para você. Marta, lembre o que eu disse para você. Se você crer, você verá a glória de Deus.
como é que a gente começa a remover a pedra da incredulidade do nosso coração? Quando nós começamos a remover essa pedra, quando nós nos voltamos para a palavra de Jesus. Lembre-se, Marta, do que eu disse para você. E toda a incredulidade do nosso coração, ela vai se esvaindo quando nós nos voltamos para a palavra de Deus. Por isso é que Paulo, lá em Romanos, diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É isso que vai removendo a incredulidade do nosso coração. Não tem nada que tenha mais poder, sabe, para nos afastar ou para remover a incredulidade do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus não tem nada que tenha poder para nos afastar dela. Ela está disponível para nós, ela está aqui pronta para a gente ler, para a gente meditar, para a gente aprender. Ela está à nossa disposição, sabe? E quando nós nos voltamos para ela e lemos e aprendemos da palavra, a fé vai o quê? Vai se fortalecendo. E às vezes, irmãos, a gente tem que trazer umas coisas muito simples aqui, para a nossa vida, para a vida da igreja, de uma maneira muito simples, como a gente às vezes ensina para uma criança. O que te fortalece para o teu dia a dia? Não são as refeições que você faz? Não é isso? Como é que você se fortalece na sua vida diária? Para o seu trabalho, para enfrentar as suas demandas, não é? O café da manhã, o almoço, o jantar. Todo mundo pelo menos tem essas 3 refeições? Ou se não tem é porque não quer fazer, está de regime, não quer ganhar peso, não é assim? Mas em regra, nós somos orientados a ter um bom café da manhã, um bom almoço, e um jantar mais moderado para a gente conseguir dormir bem. Não é? É isso que nos sustenta. Nós nos alimentarmos com proteínas, né, com carboidratos, com fibras, não é assim? Isso vai nos fortalecendo, vai dando condições para a gente enfrentar as lutas. E como é que a gente faz espiritualmente? Não é a palavra de Deus que nos alimenta? Não é a palavra de Deus que nos fortalece? Não é a palavra que vai lembrando, trazendo ao nosso coração a promessa de Deus? Quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo ilumina a nossa mente, e foi isso que Jesus disse, é Ele que vai estar ao lado de vocês, o Espírito Santo, lembrando de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Mas o que a gente faz com a palavra? Né? Deixa eu brincar um pouquinho aqui, né? Mas acho que o pessoal escondeu. Aquele pessoal que vai embora e esquece a Bíblia aqui dentro da igreja. Né? Onde vocês esconderam as Bíblias que o pessoal larga aqui? Né? Qualquer dia eu vou vender as Bíblias, vou colocar no brechó lá, vamos vender Bíblia. Né? Então, quer dizer, quando uma pessoa vem para a igreja e deixa a Bíblia aqui, ela vai dizer, eu tenho outra em casa. Tá bom, eu vou acreditar, tá bom? Mas eu acho que você só acha, essa pessoa acha que a Bíblia só pode, ou só precisa ser usada aqui, quando o pastor abrir e falar, leia em tal livro. Vamos ler esse texto. A Bíblia é para você ler todo dia. A palavra de Deus é para a gente ler e se alimentar todo dia. Todo dia pela manhã você recebe uma devocional no grupo da igreja. Todo dia pela manhã o Eric posta lá as devocionais, algumas devocionais também, nos outros grupos da igreja. É um tempo para você ler, você não gasta mais do que 5 minutos, não é verdade? E você lê, e você se alimenta, e você se fortalece. E na medida em que isso vai acontecendo, você vai removendo a pedra da incredulidade que muitas vezes vai fechando o coração da gente. Então, remover a pedra da incredulidade é a gente voltar para a palavra. É a gente ter a palavra todo dia na nossa vida, né? Para que eu possa não somente conhecer, mas para que eu possa me lembrar, né, de tudo aquilo que Deus fala e promete, para que a minha vida seja plena.
Porque enquanto a gente não entender dessa presença da palavra que remove a pedra da incredulidade, o que vai acontecer na minha vida? Eu, na verdade, vou viver a vida na minha perspectiva e muitas vezes vou ficar lamuriando, lamentando, chorando. Por que as coisas não dão certo? Por que as coisas estão erradas? Por que isso aqui não acontece do jeito que eu penso? Porque, na verdade, a gente vai vivendo a vida dentro dos nossos próprios raciocínios. E a gente não pode viver pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. Pela fé no Deus que é o Senhor da nossa vida. Né? A palavra de Deus é a palavra que vem para nós sempre como uma palavra de vida e uma palavra de ressurreição, como Jesus falou para Marta. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aquilo que não tem jeito, na sua visão, Deus pode fazer, se você crer realmente nele, no poder da ressurreição de Jesus, no poder do Espírito Santo que trabalha no nosso coração. Quando a gente tira essa pedra da incredulidade, Deus remove também a pedra da impossibilidade. Então compete primeiramente a nós. Aquelas mulheres, lá de Marcos 16, elas tinham que aprender aquilo. E elas aprenderam muito bem que Deus tira a pedra da impossibilidade. E nós também precisamos aprender. Porque senão, nós estaremos sempre com as mesmas indagações. Né? Quem que vai remover a pedra? Como que vai resolver esse problema? Como que isso vai ser solucionado? Então, quando a gente fala do poder da ressurreição, a gente para hoje para entender que esse texto, de tantas lições que nós poderíamos tirar, hoje ele nos convida para a gente olhar para a nossa vida, para as nossas impossibilidades, também para as nossas incredulidades. E para a gente entender uma coisa, que esta palavra nos convida não somente para a gente orar, para que Deus remova da nossa vida a pedra das impossibilidades. E geralmente isso que a gente faz, né? Deus resolve isso, Deus faz aquilo, Deus tira aquela pedra. Mas hoje esse texto nos chama a atenção para a gente, antes de mais nada, orar para que Deus remova do nosso coração a pedra da incredulidade. Para que nós possamos, melhor dizendo, remover a pedra da incredulidade. A pedra que eu tenho que remover da minha vida. A pedra que você tem que remover da sua vida. Que Deus não vai remover. A nossa oração é para que Deus nos dê força, para que a gente coloque em prática aquilo que a gente já ouviu tantas vezes do Senhor. Tem pedras que Deus não vai tirar. Porque muitas vezes a gente acredita que não é desse jeito que as coisas vão se resolver. Tem pedra de rancor, tem pedra de mágoas, tem pedra de mentiras, tem pedras de desonestidade, tem pedra de ódio, tem pedra de egoísmo. Sabe quem tem que tirar? Sou eu. Somos nós. Deus não vem para tirar essas pedras que, na verdade, nós deixamos entrar no nosso coração, e são pedras que somente nós poderemos removê-las, obedecendo aquilo que Ele nos ensina pela sua palavra. Quando nós aprendemos a remover essas pedras da incredulidade, porque nós achamos que não precisa, deixa do jeito que está. Mas enquanto ficar do jeito que está, a pedra da impossibilidade não vai ser removida. Deus nos fala que muitas vezes não são coisas que nós não conhecemos que Ele está ministrando para nós, mas é que Ele continuamente tem falado da sua verdade, das suas promessas, dos caminhos
que nos levam a entender das maravilhas, da glória que Ele quer manifestar na nossa vida, mas o que acontece é que nós não estamos dispostos a praticar aquilo que Ele nos ensina. As pedras que estão no caminho, que só nós podemos tirar, porque a pedra do impossível Deus já tirou. Assim foi a experiência daquelas mulheres. Mas Ele espera que cada um de nós tiremos a pedra da incredulidade, como uma expressão de que nele nós temos a nossa fé, é nele que está a nossa fé, é nele que está a nossa confiança, e é nele que nós cremos que podemos viver uma vida plena, e é isso que Ele tem para nós.